Olá, boa tarde. Começamos nosso boletim especial aqui no programa Mulheres e vamos às principais notícias do dia. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nesta terça-feira, aqui em São Paulo, 3 suspeitos de movimentarem mais de 7 milhões de reais em golpes contra idosos. Os 3 suspeitos foram presos em Santo André e Guarulhos. O grupo tem origem em São Paulo, mas, segundo a polícia, atuava de forma itinerante em várias capitais brasileiras. Os criminosos viajavam semanalmente para diversas regiões do país, em busca de novas vítimas. Vídeos de câmeras de segurança flagraram os criminosos aplicando o golpe em idosos que estavam em caixas eletrônicos de supermercados e um shopping no Distrito Federal. O grupo oferecia ajuda para idosos sob o pretexto de auxiliá-los com supostas atualizações de chip ou operações pendentes no sistema bancário. Após ganharem a confiança da vítima, captavam os dados desses idosos como senhas e informações dos cartões. A partir daí, a quadrilha fazia compras e pagamentos de boletos para subtrair os valores das vítimas. Somente no Distrito Federal foram registradas 19 ocorrências denunciando a atuação do grupo. A suspeita é que mais de R$500 mil tenham sido subtraídos de vítimas na capital do país. E em Brasília, o presidente Lula se reuniu hoje com sua equipe de ministros para discutir ações consideradas prioritárias pelo governo. Então vamos falar com o repórter Afonso Marangoni, que está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Boa tarde, Afonso. Boa tarde, Lígia. Boa tarde a todos que acompanham o Mulheres. Foi a primeira reunião ministerial depois do tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, esse tema foi muito abordado pelo presidente Lula e também pelos ministros, e Lula reforçou várias vezes a questão da soberania nacional. Deu um recado ao Trump, também às Big Techs, essas empresas gigantes da tecnologia dos Estados Unidos, dizendo que eles têm que aceitar e acatar a autonomia do Brasil, inclusive nessa questão regulatória. O presidente da República falou que o governo brasileiro segue disposto a negociar 24 horas por dia, que está então nessa mesa de negociação, mas não aceita uma postura inferiorizada, subalterna. Ele também aproveitou para fazer críticas à família do ex-presidente Jair Bolsonaro, sobretudo o deputado Eduardo Bolsonaro, e voltou a chamar a família de traidores da pátria. Agora nós voltamos ao estúdio. E a Justiça voltou a julgar nesta terça-feira os recursos dos condenados pelo incêndio da Boate Kiss. Os desembargadores mantiveram a validade do júri, mas reduziram as penas dos réus. Ainda cabe recurso. O repórter Fernando Oda acompanha o assunto e tem todos os detalhes. Boa tarde, Fernando. Oi, Lígia. Boa tarde para você e para todos acompanhando o Mulheres. Esse julgamento durou cerca de 3 horas. Primeiro, houve a sustentação oral dos advogados dos 4 acusados, sendo 2 sócios da balada e 2 integrantes da banda. Depois foi a vez da manifestação do Ministério Público do Rio Grande do Sul e, por fim, votaram os 3 desembargadores que concordaram pela redução das penas. As penas antes variavam de 18 a 22 anos e agora passam a variar de 11 a 12 anos. Vamos rapidamente fazer uma linha do tempo para relembrar este caso que aconteceu em 2013, a tragédia que deixou 242 mortos e mais de 600 feridos. Em 2021, os 4 réus foram condenados, mas em 2022, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o julgamento. Em fevereiro deste ano, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para retomar a validade do júri e hoje, então, foram julgados os recursos das defesas. Lígia. E uma boa notícia para você, dona de casa. A prévia do IPCA teve a primeira deflação desde julho de 2023. De acordo com o IBGE, o índice foi pressionado para baixo com as quedas nos preços da luz, alimentos e da gasolina.
O IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial do país, teve queda de 0,14% para o mês de agosto. Em 12 meses, o IPCA 15 acumulou inflação de 4,95% até agosto. Isso significa uma desaceleração ante a taxa de 5,3% registrada até julho. No grupo de alimentação e bebidas, a queda nos preços, que acontece pelo terceiro mês consecutivo, foi puxada com resultados do subgrupo de alimentação no domicílio, menos 1,02% em agosto. A divisão é altamente influenciada pelo preço dos alimentos básicos, que neste mês tiveram como principais quedas os preços da manga, em mais de 20%, da batata inglesa, com queda de 18,77%, da cebola, com baixa de quase 14%, do tomate, pouco mais de 7%, do arroz, com 3,12% e das carnes, com quase 1%. O grupo dos transportes também contribuiu para a deflação do IPCA 15. Esse segmento teve queda de 0,47% em agosto. O resultado foi impulsionado pela redução dos preços da gasolina, menos 1,14%, do automóvel novo, menos 1,32%, e das passagens aéreas, menos 2,59%. Por outro lado, em agosto, o principal fator de alta de preços veio do grupo de despesas pessoais, influenciado pelo reajuste nos jogos de azar, que foi de 11,45%, vigente desde 9 de julho. E agosto é tradicionalmente o mês mais seco do ano. Estamos na última semana do mês e só choveu 8% do esperado para todo o período. Por isso, a Agência de Águas do Estado de São Paulo determinou que a Sabesp reduza a pressão da água à noite na Grande São Paulo a partir de amanhã. Segundo a Sabesp, essa é uma medida preventiva e deve economizar cerca de 4.000 litros de água por segundo, em um período de 8 horas. A redução da pressão deve acontecer durante as madrugadas e não há um prazo determinado para que a ação se encerre. Mas, segundo a Sabesp, os consumidores serão avisados sobre os horários em que haverá redução de pressão. Cerca de 20 milhões de pessoas devem ser afetadas. A companhia também afirmou que vai fiscalizar os pontos mais altos e distantes da rede, onde a chegada da água é mais difícil, para garantir que a redução da pressão não ultrapasse o limite de 8 horas. E o governo do estado pediu um plano de contingência para a região metropolitana e uma campanha de conscientização sobre o uso da água. Com a estiagem, os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo estão em 38,2% da capacidade útil. É o pior cenário desde a crise hídrica. Em 2014, no mesmo período, o volume era de 12,7% e em 2015 de 9,6%. Na época, o sistema Cantareira chegou a operar no chamado volume morto e a população enfrentou o racionamento por quase 20 meses. Apesar da queda no nível dos reservatórios, a Sabesp afirma que a segurança hídrica hoje é maior do que a de 2014. Estamos por aqui, depois de um período longo, mais seco, tem previsão de chuva para hoje. E essa chuva pode vir um pouco mais forte, principalmente nos bairros da zona norte da cidade. Eu volto com a previsão do tempo completa no Jornal da Gazeta, às 7 da noite. Até lá. E agora é com você, Pamela.